Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre reações químicas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos agora começar com o nosso resumo sobre reações químicas. Por definição, reação química é um fenômeno onde substâncias são combinadas originando, se transformando em outras substâncias. Bom, a reação química pode ser representada pela equação química. Por sua vez, a equação química é dividida em três partes: os reagentes, a seta e os produtos. Os reagentes são todas as substâncias que estão antes da seta, e os reagentes, como o próprio nome diz, são substâncias que vão reagir. Nós temos também a seta, e essa seta vai indicar transformação. E logo após a seta nós temos os produtos, que são resultados da nossa reação química. Nas equações também podem vir a aparecer algumas letras embaixo das substâncias. Essas letras vão indicar o quê? Estado físico das substâncias. São elas: a letra S, que vai indicar o estado sólido, o L, que vai indicar o estado líquido, e o G, que vai indicar o estado gasoso. Agora nós vamos falar sobre os tipos de reações químicas. Nós temos 4. A primeira delas é a reação de síntese. Nessa reação, nós temos duas substâncias que vão originar apenas uma substância. Nós podemos resumir como uma substância A com uma substância B vai originar a substância AB. Ou seja, essas duas substâncias vão se unir, formando uma substância composta. Nem sempre duas substâncias simples vão originar uma substância composta. Há alguns casos que duas substâncias compostas podem também originar outra substância composta, mas são poucos os casos. Então agora você vai ver um pequeno exemplo desse tipo de reação. Bom, como exemplo de reação de síntese, nós temos essa primeira aqui, que envolve apenas substâncias o quê? Simples, ou seja, tem apenas um elemento químico. Então nós temos aqui duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Como nós sabemos a reação de síntese, nós temos duas substâncias que vão originar apenas uma. Então é isso que nós vamos ter que fazer, lembrando sempre do devido balanceamento da nossa equação. Então, aqui nós temos duas moléculas de hidrogênio e duas moléculas de oxigênio que juntas vão formar o quê? Duas moléculas de água. Então, nós percebemos aqui que duas substâncias simples juntas vão formar uma substância composta, que no caso aqui é a água, que é uma substância composta, que no caso nós temos aqui o hidrogênio e o oxigênio formando essa molécula. Agora nós temos aqui o segundo caso, que nós temos aqui o trióxido de enxofre com a água. Aqui nós temos substâncias compostas. Lembra que eu falei que na reação de síntese, nem sempre nós temos apenas substâncias simples formando substâncias compostas? Então, aqui nós temos essa exceção. Nós temos aqui duas substâncias compostas formando uma outra substância composta, que vai ser qual? Nós temos dois hidrogênios, correto? Vamos mantê-los aqui, dois hidrogênios. Agora nós vamos juntar. Nós temos quantos oxigênios? Nós temos um aqui e três aqui. São 4 oxigênios. Nós temos um S, então esse S continua aqui. Como eu falei que nós temos agora 4 oxigênios, vamos colocar os 4 oxigênios aqui. Então, nós obtivemos o ácido sulfúrico. Bom, nós temos o segundo tipo de reação, que é a reação de decomposição. Aqui vai ocorrer o processo inverso da reação de síntese. Lá, na reação de síntese, nós tínhamos duas substâncias que originavam apenas uma. Aqui, nós vamos ter uma substância que vai originar duas ou mais substâncias. Nós podemos representar isso como A
AB vai se transformar em A mais B. Estamos aqui com um exemplo de reação de decomposição. Nós temos aqui o carbonato de cálcio, que é um sal, que vai originar duas outras substâncias. Quais são essas substâncias? Será o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Percebemos que nós temos aqui as mesmas quantidades de um lado e do outro. Nós tínhamos 3 oxigênios aqui. Quantos oxigênios nós temos aqui? 1, 2, ou seja, 3. Nós tínhamos um cálcio. Quantos cálcios nós temos do outro lado? 1. Então, e aqui nós tínhamos um carbono e um carbono. Então, está tudo certo. Então, aqui na reação de decomposição, nós tínhamos aqui o carbonato de cálcio, que era uma substância composta, que originou duas outras substâncias, o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Existem 3 tipos de reação de decomposição que você precisa saber. São elas a eletrólise, a fotólise e a pirólise. Na eletrólise, o próprio nome diz, eletro vem de quê? De energia, ou seja, é a decomposição a partir de corrente elétrica. A fotólise, o próprio nome diz, fotólise, lembra o quê? Luz, ou seja, é a decomposição a partir da ação da luz. E, por fim, nós temos a pirólise. Pirólise, nós temos ali o piro, que vem do grego que? Fogo, ou seja, é a decomposição a partir do calor e do fogo. Como terceiro tipo de reação, nós temos a reação de decomposição. Nesse tipo de reação, uma substância simples vai reagir com uma substância composta, originando outra substância simples e outra composta. Nós podemos representar isso como A mais XY vai ser AY mais X. Bom, agora nós temos a quarta e última reação, que é a reação de dupla troca. Na dupla troca, duas substâncias compostas vão reagir originando outras duas substâncias compostas. Nós podemos representar isso com AB mais XY, que vai ser igual a AY mais XB. Como exemplo de reação de dupla troca, nós temos aqui essa reação de neutralização entre o ácido clorídrico e a base, o hidróxido de sódio. Bom, aqui, se vocês assistiram o vídeo de sais, vocês vão lembrar daquele esqueminha que eu falei, de quê? De juntar casal. Aqui nós temos a hidroxila e o hidrônio, eles querem ficar muito juntos. O que você vai ter que fazer? Junta esse casal. Vamos juntar o casal aqui, ó. E o que sobrou? Nós já juntamos eles. O que sobrou? O Na e o Cl. Que também nós vamos juntar os dois. Que vai ficar o quê? O NaCl e também a água. Aqui, ó. H2O. Então, seguindo esse exemplo aqui, nós temos aqui, no caso aqui, nós temos aqui uma substância composta e nós temos outra substância composta. Um elemento dessa substância vai se ligar com outro elemento da outra substância composta. E o elemento que sobrou vai se juntar com o outro elemento da outra substância, que vai formar aqui duas novas substâncias. Então foi igual aqui que nós fizemos aqui, ó. Nós temos aqui essa substância composta, que é o ácido clorídrico. Um elemento do ácido clorídrico vai se juntar com outro elemento da outra substância. E aí vai sobrar esse elemento aqui, que vai se ligar com o outro, que no caso aqui nós temos a hidroxila. Então, a reação de dupla troca é isso. Lembre-se, a reação de dupla troca é igual a neutralização. Nós vamos o quê? Juntar casais. Então nós temos aqui o cloro que vai se juntar com o sódio, formando o cloreto de sódio.
E nós temos aqui a hidroxila e o hidrônio que juntos vão formar a molécula da água. Espero que você tenha entendido esse resumão sobre reações químicas. O vídeo vai terminando por aqui, mas antes de você sair, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo e fui!